Imagine uma criatura tão aterrorizante que até os outros seres do folclore temem cruzar seu caminho. O Nukelave, conhecido como o terror das Ilhas Orkney, é um dos monstros mais assustadores da mitologia escocesa. Metade cavalo, metade humano, ele exala morte e destruição por onde passa. Com sua pele ausente, deixando os músculos e veias expostos, e seu hálito venenoso que destrói colheitas e espalha doenças, o Nukelave é o pior pesadelo das ilhas. O Nukelave é uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore escocês, especialmente nas Ilhas Orkney. Ele é descrito como um ser híbrido, com uma mistura grotesca de cavalo e humano. Sua parte inferior lembra um cavalo monstruoso, mas o que o diferencia de qualquer animal comum é a falta de pele. Seus músculos expostos, veias pulsantes e o cheiro de carne podre que emana dele são marcas de sua natureza maligna. No topo do corpo equino, está a fusão de um torso humano, igualmente desprovido de pele. Esse humano grotesco tem braços longos que tocam o chão enquanto ele galopa, e sua cabeça desproporcionalmente grande abriga um único olho flamejante que emite um brilho intenso, como se estivesse queimando de ódio. O Nukelave é conhecido por espalhar destruição por onde passa. Seu hálito venenoso é capaz de secar colheitas e envenenar o gado, causando fome e miséria nas vilas próximas às suas aparições. Quando furioso, pode provocar pragas, levando doenças às populações locais. Esse ser tem uma conexão direta com o mar, onde acredita-se que ele habita, emergindo das profundezas apenas para trazer morte e destruição. Por isso, ele é frequentemente associado a desastres naturais, como tempestades ou inundações, que atingem as ilhas de forma devastadora. No entanto, o Nukelave não é invencível. Como uma criatura do mar, ele teme a água doce. Muitas histórias contam que aqueles que conseguem chegar a um rio ou a um corpo de água doce podem escapar de sua ira, pois o Nukelave não pode atravessar esses ambientes. Essa fraqueza, embora pequena, é o que dá aos habitantes uma chance de sobrevivência diante de tal monstro aterrador. A lenda do Nukelave reflete o medo profundo dos antigos habitantes das ilhas em relação às forças indomáveis da natureza. Ele é a personificação do caos e da destruição, uma lembrança constante de que há coisas no mundo que escapam ao controle humano. O Nukelave é uma das figuras mais assustadoras do folclore das Ilhas Orkney, no norte da Escócia. A origem de sua lenda remonta a tempos antigos, quando os moradores das ilhas viviam em harmonia com a natureza, mas também em constante temor das forças desconhecidas do mar. Acredita-se que o Nukelave seja uma criatura marinha, mas ele não é como qualquer ser das águas. Durante grande parte do ano, ele permanece nas profundezas do oceano, mas ocasionalmente emerge à terra para causar destruição. Quando o Nukelave sai do mar, ele traz consigo calamidades. Ele é frequentemente responsabilizado por desastres naturais, como tempestades violentas que atingem as ilhas, secas que arruinam as plantações, ou doenças que dizimam os rebanhos e enfraquecem a população local. Seu hálito venenoso pode murchar as colheitas e envenenar os animais, espalhando desespero entre os habitantes. Muitos acreditavam que o Nukelave era uma punição divina, um presságio de morte e destruição enviado para punir as pessoas por algum pecado ou transgressão. Uma característica comum nas histórias do Nukelave é seu ódio pelo cheiro de algas queimadas. Em algumas versões da lenda, ele emerge furioso quando sente esse cheiro no ar, associando-o a algo que lhe causa dor ou irritação. Essa crença era tão forte que, em tempos passados, os moradores das Ilhas Orkney evitavam queimar algas, temendo despertar a ira da criatura. Apesar de sua natureza destrutiva, o Nukelave tem uma fraqueza, ele teme a água doce. Disse que ele não pode cruzar rios ou lagos de água doce, o que oferecia aos habitantes locais uma pequena esperança de sobrevivência. Ao avistar a criatura, aqueles que podiam corriam para a água, pois sabiam que ali estariam a salvo. O Nukelave é uma das mais temidas entidades do folclore das Ilhas Orkney, e sua capacidade de transitar entre o mar e a terra o torna uma ameaça constante tanto para os pescadores quanto para os fazendeiros. Ele é descrito como uma criatura que habita o oceano, mas frequentemente emerge das profundezas para assombrar a terra, principalmente durante os meses de inverno. Acredita-se que essa estação amplifique os poderes de forças malignas, permitindo que o Nukelave vagueie livremente, espalhando terror por onde passa. Nas noites de inverno, quando os ventos uivam e as tempestades castigam a costa, muitos dizem que é o Nukelave quem cavalga pela praia,
trazendo consigo a destruição. Ele é visto como uma personificação das forças naturais mais destrutivas, especialmente aquelas que os moradores das ilhas temem, como as tempestades que afundam barcos, as pragas que dizimam as colheitas e as doenças que enfraquecem os rebanhos. Seu poder é imenso, e sua fúria é incontrolável. Ao sair do mar, o Nukelave cavalga pelos campos, destruindo plantações com o simples toque de suas mãos. Seu hálito venenoso é capaz de envenenar o ar e arruinar colheitas inteiras, deixando os moradores famintos e desesperados. Ele não poupa os animais, espalhando pragas entre os rebanhos e fazendo com que adoecessem rapidamente. Em uma época em que a subsistência dependia do sucesso das colheitas e da criação de animais, o Nukelave era visto como a encarnação de todos os temores de uma catástrofe iminente. Mas o terror do Nukelave não se limitava apenas à destruição física. Sua mera presença nas terras fazia com que os habitantes locais ficassem aterrorizados. O simples avistamento da criatura era um presságio de má sorte, e muitas histórias contam como aqueles que cruzavam seu caminho jamais voltavam ou eram encontrados gravemente doentes logo após o encontro. O Nukelave é descrito nas lendas como uma das mais temíveis criaturas das Ilhas Orkney, e seu poder de destruição é praticamente incomparável. Onde quer que ele passe, a morte e o caos o seguem. Uma de suas habilidades mais terríveis é seu hálito venenoso, que envenena o ar e transforma as colheitas em nada mais que plantas murchas e apodrecidas. O gado adoece e morre, e os humanos também não são poupados. Sua presença é uma sentença de calamidade, e muitas vezes o simples avistamento do Nukelave é suficiente para causar pânico entre os aldeões. Além de seu hálito venenoso, o Nukelave possui uma força física avassaladora. Seu corpo grotesco e fundido, com um torso humano nas costas de um cavalo esquelético, dá-lhe uma aparência monstruosa, e sua força é tal que ele pode destruir o que quiser sem grande esforço. Nas lendas, ele é descrito como uma criatura implacável, perseguindo suas vítimas sem descanso e sem misericórdia. Não há como lutar diretamente contra o Nukelave, já que armas convencionais não têm efeito sobre ele, e sua carne exposta e musculatura pulsante tornam-no ainda mais aterrorizante. No entanto, mesmo essa criatura assustadora possui uma fraqueza, a água doce. Apesar de ser uma criatura aquática, o Nukelave é incapaz de atravessar riachos, rios ou qualquer curso de água doce. Essa é a única proteção que as pessoas podem ter contra ele. Em muitas histórias, aqueles que foram perseguidos por essa criatura conseguiram escapar ao cruzar um rio ou um córrego, pois o Nukelave não pode segui-los além dessa barreira natural. Isso cria uma interessante dicotomia na criatura, pois, embora seja uma força mortal vinda do mar, é vulnerável a algo tão comum quanto a água doce. O Nukelave, com sua aparência aterrorizante e poderes destrutivos, tem sido protagonista de várias histórias nas Ilhas Orkney. Uma das mais conhecidas é o famoso encontro de Tamas, um homem que viveu para contar sua experiência com a criatura. De acordo com a lenda, Tamas estava caminhando tarde da noite quando viu uma figura grotesca emergindo da escuridão, correndo em sua direção. Quando ele percebeu que era o temido Nukelave, o pânico o tomou. Sem tempo para pensar em uma defesa, ele correu, mas o monstro estava se aproximando rapidamente. Foi só ao chegar a um pequeno riacho que Tamas lembrou-se da fraqueza do Nukelave, dele não podia cruzar água doce. Saltando sobre o riacho, Tamas escapou por um triz, enquanto a criatura rugia furiosamente do outro lado, incapaz de atravessar. A história de Tamas se espalhou rapidamente pelas ilhas, sendo contada por gerações. Esse encontro reforçou a crença de que, por mais poderoso que o Nukelave fosse, sempre havia uma chance de escapar dele, desde que a pessoa soubesse onde encontrar água fresca. Além de encontros individuais como o de Tamas, os habitantes das Ilhas Orkney também associavam o Nukelave a grandes desastres naturais e pragas. Quando as plantações eram destruídas por tempestades inesperadas ou o gado morria misteriosamente, muitos acreditavam que isso era obra do Nukelave. Ele era visto como a personificação da destruição e do caos, uma força que se levantava para punir a humanidade quando ela caía em desgraça. Durante períodos de calamidade, os aldeões tentavam apaziguar o espírito irado do Nukelave, realizando rituais e oferendas, na esperança de evitar sua ira. Entretanto, sua natureza vingativa e implacável tornava essas tentativas quase sempre inúteis.
O Nukelave, apesar de ser uma criatura menos conhecida fora das Ilhas Orkney e do folclore escocês, tem encontrado seu caminho na cultura popular através de diferentes mídias. Escritores e artistas têm usado sua imagem aterrorizante e grotesca para dar vida a histórias de horror e fantasia, especialmente aquelas que exploram o medo do desconhecido e as forças incontroláveis da natureza. Sua aparência sinistra e seus poderes destrutivos o tornam um símbolo perfeito do caos e da calamidade. Em alguns livros de fantasia, o Nukelave aparece como uma criatura mítica que espalha desespero, e seu visual sem pele e corpo deformado é descrito com detalhes perturbadores, evocando uma atmosfera de terror. Nos jogos de RPG e outras mídias interativas, o Nukelave também faz aparições como um inimigo poderoso, representando uma ameaça quase imbatível. Sua presença nestes jogos reflete as qualidades sobrenaturais que ele carrega no folclore escocês, força descomunal, a habilidade de espalhar doenças, e uma ligação quase inquebrável com o mar e o inverno. Essas representações ajudam a manter viva a lenda dessa criatura assustadora, ainda que fora de sua terra natal. Além de sua presença em livros e jogos, o Nukelave carrega uma profunda influência cultural nas comunidades escocesas, especialmente nas Ilhas Orkney. Ele é uma lembrança constante dos perigos que os antigos escoceses enfrentavam nas regiões costeiras, onde o mar era ao mesmo tempo fonte de vida e ameaça mortal. O Nukelave, com seu vínculo com as águas tempestuosas, simboliza o medo das forças naturais que, embora essenciais para a sobrevivência, podiam facilmente se voltar contra os seres humanos. Ao mesmo tempo, ele serve como um aviso sobre o respeito que as pessoas devem ter para com a natureza e seus poderes imprevisíveis. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.